Provérbios, pode achar Salmos no meio da Bíblia, depois Provérbios, Eclesiastes, Cantares, ou Cântico de Salomão. Cânticos de Salomão no capítulo 8, por favor. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, no livro dos Cânticos de Salomão, no capítulo 8, dos versos 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura é o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. Senhor Deus, vimos em obediência a Ti mesmo. Cantamos louvores, confessamos nossos pecados, fizemos devoluções de dízimos e nos consagramos a Ti. E como já foi dito aqui, silenciamos agora. Ó Deus, fala-nos através do Teu Filho. Dá-nos ouvidos para ouvir a voz de Cristo nesta noite. Esta voz maravilhosa, este evangelho poderoso, fala a nós, especialmente os homens, de maneira secundária às nossas mulheres. E ainda, Pai Santo, consequentemente, fala às nossas famílias. Fala às nossas casas, Senhor Deus. Traze-nos a palavra da Tua boca para o nosso lar, para o nosso casamento, para o nosso matrimônio. É a nossa humilde oração, Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, ainda grato ao Senhor Deus pela iniciativa desta igreja de orar pelas famílias, de colocar-se diante do Senhor Deus, clamando pelos lares, e, sobretudo, diante das realidades duras e do atrevimento do próprio Satanás, que entra no jardim de Deus e ataca a família perfeita, sem pecado, que o Senhor Deus criou. Vimos que ele atrevidamente nos ciranda a todos nós, há menos de 6 meses, nosso coração dilacerado na congregação. Assistimos à destituição de um matrimônio de 5 aninhos. Pessoas que eu amo, são como os filhos para mim. Já teve a coragem de entrar na nossa junta diaconal, aqui na igreja. Já teve mesmo o intuito de fazê-lo com pastores, com homens zelosos, conhecidos internacionalmente, não me refiro do último caso, não tenho apreço. Falo de outros casos de homens fiéis ao Senhor Deus, sendo atacado no lar, sendo atacado na sua vida de fidelidade, na sua vida de amor. De maneira que queira o Senhor Deus hoje à noite, meus irmãos, ajudar-nos para que possamos, movidos por sua palavra, sermos edificados, colocar a nossa família diante dele, não apenas com oração, mas também com a meditação da palavra do Senhor Deus. Clamar a ele com humildade, pedir a ele a graça, para nós, sobretudo para os maridos, de maneira que eu quero pedir um pouquinho de compreensão das criancinhas que vão anotar, mas eu estarei me dirigindo muito mais aos pais, ao casal nesta noite. Contudo, façam as anotações, pergunte para o papai, para a mamãe,
o significado de algumas coisas que nós vamos dizer, porque tem a ver com eles e somente com eles. Tem momento que vocês, menininhos, de 1 mês, estão me ouvindo aí, né? Criancinha de 20 dias, tem que ficar fora da parada. É só o marido e a esposa. Para que nós possamos ser edificados nesta noite. Quero chamar a atenção dos amados visitantes. Se você não conhece Cristo, veja o tanto que Cristo cuida da igreja através desse texto. Veja que é uma mensagem que não é de autoajuda, mas que nos leva para os pés de Cristo. Veja que a nossa igreja não está fora do mundo, fora da realidade, mas nós estamos pensando na realidade do dia a dia. É assim, amados, que com a graça do Senhor Deus queremos meditar nesse cântico, este livro que traz suas dificuldades interpretativas. Assim como o livro anterior, o livro de Eclesiastes, e às vezes as pessoas até leem pouco Eclesiastes, mas ainda muito menos o livro dos Cânticos de Salomão. Mas o livro de Eclesiastes, escrito pelo mesmo autor, ele termina dizendo, nos seus últimos versos, apenas para eu fazer um link com este outro livro, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele apresenta uma realidade insólita, terrível, difícil, no livro de Eclesiastes, de correr e até trabalhar e até mesmo viver para o lar como sendo uma coisa em si mesma inútil. E ele faz continuidade disto no livro dos Cânticos, pegando um recorte da realidade da nossa vida, a família. E ele traz, então, a perspectiva da família, nos levando para o Senhor Deus, trazendo a beleza da relação do marido com a esposa, o amor apaixonado, intenso, o desejo da intimidade intensa, para que nós possamos também perceber o valor disso e perceber que isto não é suficiente, mas nós precisamos. E que mesmo tendo isto, e para termos isso de maneira adequada, nós precisamos de Cristo. Não nos basta ter um lar perfeito, seria impossível para nós. Ter uma relação perfeita é inexistente. Não nos basta sermos satisfeitos da maneira mais intensa possível, inimaginável até, e isso é muito lamentável porque muita gente entra numa dessa. Sem Cristo. Cristo é o complemento. Esse livro dos Cânticos, ele tem um tom disso. O livro começa, nessa introdução, me permitam, celebrando o amor matrimonial. Capítulo 1 do livro dos Cânticos de Salomão, verso 4, ele celebra este amor matrimonial que deve ser intenso, especialmente a intimidade entre o casal. Não pode haver intimidade fraca, não pode haver amor fraco. Ele diz no verso 2, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como ungüentos derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Ela diz, né, verso 4, leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, no teu amor nos lembraremos mais do que do vinho, não é sem razão que te amam. Há um quê neste livro todo de lembrança, sempre um ato seguido, está movido pela lembrança do ato anterior. O que move a intensidade do amor verdadeiro em Cristo, neste matrimônio exposto neste livro, é a lembrança dos seus afetos. E isso nós precisamos cultivar. A lembrança da última união, o capítulo que nós lemos, o capítulo 8, verso 5, ele começa dizendo, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao céu, amado? E então ele diz, debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Ele lembra até mesmo do início da sua relação. Ele diz que isso acontece no terreno de onde ela nasceu. Ele lembra como ele cativou, como eles se encantaram mutuamente. Debaixo da macieira é significativo, porque no capítulo 2, verso 3,
As Escrituras nos dizem: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Há algo marcante para eles, nós não podemos perder de vista as coisas que marcam o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento matrimonial. Os jovens devem aprender isso e nos ver voltados para isso, para que a glória de Cristo seja vista no nosso lar, na nossa família. Não apenas nos afazeres, não apenas na fadiga de cumprir os propósitos, as necessidades, de suprir as necessidades da casa, de fazer as coisas que temos que ser feitas, mas, sobretudo, no cuidado e também na manutenção da nossa intimidade, da nossa relação. É assim que Cristo será glorificado na família. É desta maneira que nós vamos, totalmente dependentes de Cristo, manter-nos diante dele na adoração, na criação dos filhos. O que vamos fazer é uma consequência disto, da nossa relação de casal. Capítulo 7, por gentileza, fazendo a introdução e fazendo aqui a sustentação de que esse livro traz um quê de saudade. Lembra? Cada cena, cada afirmativa que ela traz ligada a algo que aconteceu anteriormente, para vocês verem a culminância do final. Capítulo 7, verso 9. Os teus beijos são como o bom vinho. Isto é uma lembrança. Vinho que se ecoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. É assim que nós constituímos a nossa relação marital. A necessidade de ver, a necessidade de estar perto, a necessidade de que chegue, a necessidade de ter perto. Vem o meu amado, saiamos ao campo. Ele está chegando, ela sai à porta. Ela está chegando, ele sai ao encontro. Há essa necessidade de continuidade, porque o que ficou não foi a última palavra ruim, não foi a desavença, não foi o desacordo, não foi a ofensa infeliz, mas foi exatamente, e é exatamente a lembrança da manutenção do afeto, da intimidade. Este livro, então, é movido pela saudade, é movido pela lembrança daquilo que foi feito antes. Como está a nossa mente nesse sentido? O que temos de lembrança do nosso cônjuge, da nossa família, do nosso lar? Queremos a distância? Queremos chegar ou não chegar? Precisamos chegar. Os que estão em casa querem a nossa chegada? A nossa amada, eu amo esta maneira de ser falado nesse texto, porque quem é aquela que vem encostado do seu amado? E aqui no capítulo 7, o meu amado. Esta é uma maneira bíblica que glorifica Cristo para a esposa falar do esposo. Não é o homem lá de casa. Não é aquele que ficou em casa. Essas são maneiras frívolas, pecaminosas. E ainda não tenho coragem de dizer as outras maneiras que são faladas. Nós vamos nos referir aos nossos cônjuges da maneira mais honrosa possível, da maneira mais nobre possível, porque o nosso coração está cheio da lembrança, da satisfação do último contato. Esse livro, então, ele caminha desta forma para que no final, Israel, o povo da aliança, lembre que mesmo assim ele não estará satisfeito em si mesmo. Ele precisa de uma presença metafísica. Ainda que todos os seus desejos, necessidades, afetos, sentimentos íntimos possam ser satisfeitos, Israel, o povo da aliança, precisa de Deus. No caso, precisamos de Cristo. Por isso o livro ele termina com a saudade, dizendo que é preciso que o Senhor Deus esteja no centro. É preciso que Cristo esteja na família, porque somente a intimidade, a satisfação, o prazer, o desfrutar legítimo, perfeito como deve ser, ainda assim, perfeito, lindo, maravilhoso, necessário, não é suficiente. Por isso esse livro termina nos versos 8 a 13, capítulo 8, verso 13, nos levando a isto,
há uma necessidade de ouvir a voz do noivo. De novo, o livro não termina com uma mulher completa, com um homem saciado. Ele não é um romance no qual, depois de várias ações veementes e intensas de satisfação, então ali está alguém totalmente satisfeito. Este livro, portanto, como o livro de Eclesiastes, ele diz que não há nada que possamos fazer debaixo do sol que vai nos satisfazer. Contudo, o que nós devemos fazer debaixo do sol de maneira lícita é cuidar um do outro, é amar um ao outro, é desfrutar um do outro, mas ainda assim saber que precisamos de Cristo. Os versos 13 e 14. Ó, tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Há um desejo aqui da presença, da voz de novo. Nunca acaba, nunca termina. Sempre haverá esse desejo, essa necessidade. O verso de número 14, vem depressa, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Essa é uma expressão do salmista, que saltam sobre os montes aromáticos. A metáfora nos leva para o Salmo 42, quando o salmista vai dizer no Salmo de número 42, nos versos 1 e 2, qual que é o maior sentido desta metáfora. Salmo 42, verso 1, como suspira a corça, que o animal é muito parecido. Ele diz aqui no cântico, vem depressa, 14, que eu acabei de ler, 8, amado meu, faz semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. E aqui no Salmo 42 ele diz, como suspira a corça. Esse é o desejo da nossa alma insaciável por Deus. Pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Mas a nossa alma que suspira por Deus, ela pode também ser em grande medida saciada pelo cônjuge. E ela também deve nutrir esse desejo da presença do cônjuge. Por isso, para que nós tenhamos um matrimônio que glorifica Cristo, que tem amor para desfrutar intensamente e que tem um Redentor perfeito e suficiente para nos suprir plenamente, em primeiro lugar, quando nós lemos o livro do Cântico de Salomão, no texto do capítulo 8, dos versos 5, especialmente o verso 6, nós podemos dizer, primeiramente, que devemos nos satisfazer como casal numa manutenção que glorifica Cristo, de maneira íntima, mútua, intensa, para a glória de Cristo. Esse é o objetivo da sua vida aqui na terra. Como pais, nós temos os nossos deveres, mas o nosso dever de marido sobrepõe o de pai. Nós precisamos ser maridos que atendem à necessidade de nossas esposas para sermos bons pais. Como esposa, você tem todo um cuidado diário, uma luta corrida com os filhos, mas o cuidado de esposa sobrepõe o de mãe. Você precisa estar realizada como mulher e como mãe, e como esposa, para que você possa exercitar o seu papel de mãe. E daí todos os demais. Se não houver essa realização de cuidado, de respeito, de honra, de troca, de saciedade, não estaremos glorificando a Cristo. A realidade dura. Capítulo 8, verso 6, nos leva para uma outra realidade possível. A realidade dura é que, por mais maravilhoso que seja a nossa relação, o nosso casamento, ainda assim não vai poder suprir completamente a nossa existência. É isso que o livro diz. Ninguém será suprido apenas em satisfação de intimidade plenamente, apenas em satisfação de cumplicidade plenamente, apenas em satisfação de parceria, de companheirismo plenamente. Ninguém será satisfeito. Contudo, em Cristo, estando ligados ao Senhor Deus através do seu Filho,
nós podemos desfrutar de maneira íntima, mútua, intensa dessa satisfação. E isso vai glorificar ao Senhor. E isso vai trazer bênção para as nossas vidas para vivermos as demais áreas. O verso 6, ele diz de maneira contundente aqui, há um pedido, possivelmente da esposa. Aqui é difícil da gente precisar, mas no hebraico, põe-me, o verbo aqui está no masculino, no sentido, dando um sentido de que a esposa está pedindo para o marido. Mas, independente disso, está como voz da esposa nessa tradução que eu estou lendo. Põe-me como selo sobre o teu coração. Esse é o pedido da esposa. E esse é o pedido que o esposo deve atender para honrar a Cristo no seu lar. Que as nossas esposas estejam como selo no nosso coração, sobre ele. Essa expressão ela é bem interessante. Como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são as brasas de fogo, são veementes labaredas. Esta expressão de pedido aqui, seja da esposa, seja na fala do esposo, de que o desejo do cônjuge é que ele esteja selado em cima do coração do seu próprio cônjuge. Significa que não pode haver nada dentro do nosso coração mais importante que divida, que possa fazer sombra para as nossas esposas. Não, você é romântico. Não, eu estou falando de Bíblia, meu filho. Nem aprendi a ser romântico. Eu venho da família que o paizinho nunca beijou a minha mãe. Lamentavelmente. E eu tinha essa curiosidade. Mãe, não beija. O pai é desse jeito, filho. Nunca mostrou afeto. Somente depois de muito tempo, já na velhice, ele se tornou bastante dócil com ela. Mas era claro e evidente que dentro do coração daquele pai que trabalha, que soa, que não tem tempo de olhar a esposa, está selado o pão. Eu estou cuidando de vocês, eu estou trazendo o pão para vocês. O selo do coração é o trabalho, é o pão, é o sustento. Mas não é isso que deve ser entre nós. Isso é resultado, é consequência. Nós devemos estar ligados em Cristo Jesus para que nós possamos atender esse pedido bíblico, natural, necessário. Sela sobre o teu coração. Essa palavra é bem interessante na língua que ela foi escrita aqui no hebraico, porque ela nos remete a um sinete. O capítulo 22 do livro do profeta Jeremias traz essa mesma palavra em hebraico. Jeremias é o profeta, no capítulo 22. E essa palavra de sinete também vai aparecer em outros lugares, como traduzida como sinete. Então, no profeta Jeremias, no capítulo 22, você tem um sentido da palavra, por favor. Eu não estou ligando o texto correlato, apenas para o verbete em hebraico. Capítulo 22, verso 24, diz assim as Escrituras: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita. É essa a ideia do selo. É algo que liga, que marca, sinaliza autoridade, sinaliza acordo, sinaliza importância. Como a nossa cultura ocidental, marca com um anel, mas não é só o anel, ela está dizendo, e esse poema nos diz, bota como sinete no coração. Essa ideia é bonita, é como se tirasse o anel do dedo e dissesse, bota ele aqui dentro, para que eu fique aqui dentro, está o meu nome aqui ligado. É isso que diz o Êxodo, no capítulo 28. Gênesis, Êxodo, capítulo 28, verso 11. As Escrituras nos dizem desta maneira. Êxodo 28, verso de número 21. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes
cada uma com seu nome. Então, essa palavra hebraica que aparece lá é traduzida como um sinete, alguma coisa, pode ser um anel, ou pode ser alguma coisa que traga o nome. O pedido é simples, é metafórico, é simbólico. O pedido de que nós, como cônjuge, não tenhamos nada no nosso coração, nada, absolutamente nada, a não ser Cristo, a não ser o Senhor Deus. A sua palavra não é comparativa aqui, que seja maior, mais prioritário, mais importante do que o nosso cônjuge, do que a nossa família, do que a nossa esposa, do que o esposo de vocês. Não pode haver nem mesmo filho, nem mesmo bebê, nem mesmo a barriga. Absolutamente nada. Cada coisa tem o seu lugar. E a prioridade de todas as coisas para que Cristo seja glorificado no nosso matrimônio. Não basta apenas orarmos pela família. Pedir que o Senhor Deus nos abençoe, se nós não temos observado estas coisas. E ainda observando, teremos luta, sofrimento, enfrentamento, teremos dificuldades. Imagine se nós não observarmos. Então, esse pedido ele é nobre, esse pedido ele é necessário. Não tem nada a ver com tatuar, essa bobagem que inventaram agora, que invadiu a igreja, por causa de pastores irresponsáveis. Um monte de gente tatuada dentro da igreja, mulheres tatuadas dentro da igreja. Não existe isso, para a glória do nome do Senhor. A tatuagem não é o que ela está dizendo aqui. Não basta colocar o nome, porque depois de colocar o nome, sem a glória de Cristo, sem o louvor de Cristo, sem a bondade de Cristo, vai ter que escrever outra coisa em cima do nome que colocou. Isso é vergonhoso. Vai ter que procurar pagar com laser. Então não está falando dessa infantilidade. Não está falando aqui de infantilidade. O nome no braço da mulher, não está falando disso. Está falando de colocar em honra a esposa no coração. Está falando de colocar em honra o esposo no coração. Para desfrutarmos daquilo que Deus quer. Para que nós saibamos que, embora a nossa relação matrimonial, nossa intimidade, nosso relacionamento só nosso, ele não seja completo, pleno, permanente, mas ele aponta para Cristo, que me dá a completude, que me dá a satisfação completa, que dá para minha esposa a plenitude perfeita nele. É isso que esse texto nos remete, ao Deus do Antigo Testamento, ao Deus da aliança, e nós sabemos, portanto, a Cristo. A esposa diz: ame-me mais do que outras coisas. É isso que ela está dizendo. Proteja-me, porque ela está dizendo no verso, na frase seguinte, verso 6, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre os teus braços. Esses braços aí é para mim. E somente para mim. Por isso, esposo ou esposa. Mas esses braços é também para a minha proteção, se for esposa. Esses braços são para a minha calmaria, se for o esposo. Porque nós também precisamos de braço feminino. Nós também precisamos do abraço da esposa. Nós as protegemos. Os nossos braços existem para isso, para protegê-las, para guardá-las, para estar à frente delas, para qualquer situação. Mas ele serve também para acalentá-la, para dar a ela prazer. A esposa dizendo, portanto, de maneira metafórica: ame-me. Ame a mim mais do que as outras coisas, mais do que o teu trabalho, mais do que o teu TCC, mais do que o teu mestrado, mais do que o teu pós-doutorado, mais do que a nova empresa, mais do que a nova filial,
ame a mim. Coloque-me como selo. É isso que os filhos vão ver. O meu pai ama minha mãe mais do que qualquer outra coisa. Mais do que o ministério. Mais do que o aconselhamento na igreja. Mais do que ser pregador. Ame a mim. De todas as marcas terríveis de tristeza e de sofrimento que já tivemos e temos tantas, a intensidade do cuidado pastoral quando eu era muito novo e sempre fui intenso, ela foi chocante quando das vezes que eu abri a minha agenda, tinha o nome da minha esposa na agenda. É vergonhoso. De maneira sábia, ela colocou o nome dela para ser atendida. Porque mesmo sendo um pastor fiel, que não a desonrava, estava cuidando dos aconselhamentos, mas não tinha tempo para atender em casa. Eu falo isso, mesmo me expondo, mesmo colocando um pecado diante de vocês, que é humilhante, porque eu não deveria nem ter essa experiência, pelo que a gente aprende. Mas eu falo para que você não cometa o mesmo. Talvez até para incentivar a sua esposa a sinalizar, a não aceitar a ausência completa, a não aceitar a substituição de porta fechada do gabinete, do escritório, do lugar de estudar, onde ninguém se vê durante o dia, onde ninguém se vê durante a noite, por semanas. Este não é o casamento, meus irmãos, que glorifica o Senhor. E nós precisamos ouvir isto. Nós que oramos pela família, falo isso com humildade. Não me tenham aqui apenas como alguém que veio falar o que é certo. Eu estou pensando em minha vida. 33 anos, pela graça do Senhor Deus. Apenas pela graça do Senhor Deus. E como eu preciso disso que eu estou falando. Como eu preciso destas orações que vocês precisam. Mas a palavra do Senhor Deus é a fonte da nossa fala. É ela que é autoritativa, é ela que vai nos mostrar para não brincar, nem no primeiro dia do casamento, nem na primeira semana, nem no primeiro ano, nem no último ano do nosso casamento. Para que glorifiquemos ao Senhor até o final. É muito interessante para sairmos desse primeiro ponto e irmos para o último. No capítulo 1, no verso 5, essa sábia mulher aparece aqui cantando a sua saudade, o seu desejo de ter o seu esposo. No capítulo 1, no verso 5, ela diz algo chocante até. Ela diz: eu estou morena e formosa. Eu gosto dessas duas frases porque o termo morena aqui não é uma coisa de qualidade, mas ela não se deprecia, ela não se autodeprecia. Você vai entender o que eu estou dizendo. Eu estou morena e formosa, ela diz. Ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, que se enchiam da poeira e ficavam escuras, suja. O termo não é bom. Como as cortinas de Salomão, que precisam ser lavadas. Ela está dizendo: eu estou assim. E ela está assim, meus irmãos, como assim muitas vezes estão nossas esposas pelo trabalho doméstico, pelo trabalho árduo da casa. O verso diz: não olheis para o eu estar morena. Que maravilha. Ela diz isso aqui. Não olhe para eu estar assim, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, me puseram por guarda de vinhas. O trabalho dela é duro, no sol. Ela não fez bronze com marca. Ela está na labuta do dia a dia. E o desejo dela é que o esposo a honre e olhe para ela de maneira digna. Como nós devemos olhar. Os anos passam, nós vamos sentir os anos. Nossas esposas piedosas e valorosas também vão ter as marcas dos anos. Mas nós devemos olhá-la como ele olha para ela. Como ela deseja ser olhada.
Ela diz no verso 7, dize-me, amado, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Ela quer a presença dele, extenuante do trabalho, marcada pelo sol, enfeiurada pelo trabalho, mas ela diz, pelo meio-dia, onde tu estás, para que não ande eu vagando junto ao rebanho, eu quero o teu encontro. E no verso de número 8, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. É assim que ele vê a senhora dona de casa dele, que ama trabalhar para a família, mas que é tratada com honra e verdadeira dignidade. A mais formosa entre as mulheres. Por isso ela diz ali com muita força, eu estou morena e formosa. Ó filhas de Jerusalém, ela está falando no meio de outras mulheres. Ela não tem autodepreciação. Sim, ela se acha amada, querida, desejada, protegida. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel. É isso que temos que ensinar para os nossos filhos homens e para as nossas filhas meninas, que elas têm que ser amadas, honradas, respeitadas, porque a formosura passa. A beleza é enganosa, apenas dá aparência. Mas o valor permanece. Ele diz ainda uma comparação que para ele, a altura daquilo que ele viveu, no verso de número 7, no verso seguinte, verso de número 8 e 9, é o que ele tem de padrão de beleza. Então, o que ele vai dizer aqui é muito estranho para nós daqui do Ocidente. Mas para ele, o padrão é de beleza. Por isso ele vai dizer, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas, dos rebanhos. Segue os rebanhos que você vai me encontrar. E apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Mulher valorosa. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces. Entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. É assim que ele olha. É assim que ele vê. E é assim que devemos ver. Ah, irmãos, temos uma realidade para enfrentar. Temos desafios para ser colocados junto com a nossa oração, para serem vividos, para que o nosso lar reflita a glória de Cristo, não apenas porque eu faço uma leitura doméstica, e eu devo fazê-la, não posso ser negligente, mas porque em tudo, especialmente na nossa relação, os filhos veem Cristo. No tratamento mútuo, na intensidade da nossa satisfação mútua, da intimidade nossa. Que eles saibam, meu pai é satisfeito na minha mãe, e a minha mãe é plenamente, não, aparentemente, é satisfeita no meu pai. Plenamente os dois estão em Cristo, e por isso eles podem estar satisfeitos. Verso de número 12 em diante, mas vamos aqui para abreviar, com aplicações necessárias. Não deixemos, meus irmãos, que o tempo e os muitos afazeres diminuam o nosso amor intenso. Não deixemos. As Escrituras têm me ensinado desde muito cedo, digno de honra é o matrimônio. E por causa disso, eu comemoro o matrimônio e não o meu nascimento. E eu incentivo a igreja, os homens, a celebrarem o seu casamento, a honrarem essa data, que todo mundo saiba que você tem um casamento, que no seu departamento, naquele dia, todas as pessoas do serviço geral, do diretor geral, do presidente da empresa saiba, hoje é o meu casamento, a data do meu casamento. Todos ali saibam que aquele dia é um dia marcante para você. Não deixemos que as marcas do tempo, da deteriorização física, do nosso desentendimento terrível por causa do nosso pecado,
como nós temos que administrar isso. Não estamos falando aqui de novela romântica, estamos falando de realidade. Não nos faça deixar de priorizar a nós mesmos, mutuamente. Quando você prioriza a sua esposa, você se prioriza. Nós estamos vivendo essa época maldita, sem a graça de Deus, onde as pessoas estão nos chamando para olhar para nós e não para o outro. De maneira surpreendente, nós entramos numa loja de um shopping grande, com lembranças, com coisas, souvenirs, e tinha algo muito interessante para mim. E a pessoa que se aproximou, ela usou essa seguinte frase: você merece, compre. Nunca tinha ouvido uma frase assim. Não sou dessa época, que eu tenho que me dar presente, que eu mereço, que eu passo o dia dizendo, me mimei. Nunca fui dessa época. Nunca fui. E então, pela primeira vez, eu vi alguém dizer para mim, ao vivo, acho que não lembro se estava com Cristina no vídeo, mas eu tinha compartilhado isso com ela com muita surpresa. A pessoa disse, se mime. Nós estamos numa época que nem conhece o outro lado, só pensa nisso, eu mereço, eu vou dar de presente para mim. Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, sirva um ao outro. Você estará se abençoando fazendo isso. Ao priorizar o interesse do outro, você terá benefício. É isso que as Escrituras vão nos chamar. Lutemos contra esses efeitos terríveis do pecado. Permitam-me sinalizar apenas, a Bíblia diz com muita sabedoria, e aí não tem como negar o que Paulo diz, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para muito. Só que muita gente, o único investimento que diz que está fazendo no casamento é o exercício físico. É para pouco, se você não é piedoso. E a distorção dele é enorme. Eu não quero comentar aqui. Se quiser saber, um dia converse comigo sobre o que eu penso. É uma distorção enorme, um investimento terrível, distorcido, da sua própria imagem, da sua própria falta de aceitação, da sua luta com não sei o quê. Preciso ir para a última parte. Orar com humildade. Isso é um assunto muito grave, irmãos. Isso é um assunto muito grave. Isso não é uma palestra. Isso não é um incentivo. Isso é a palavra do Senhor Deus. É uma necessidade que nós temos. É algo que eu preciso, e você precisa, e a sua casa precisa. Por último, olhando para esse texto, Cânticos de Salomão, capítulo 8, no verso de número 7, nós podemos dizer, então, em último lugar, segundo e último, só são duas afirmações, o amor que glorifica Cristo jamais acaba, mas aumenta mais e mais, se tornando indestrutível. Essa é a nossa humilde resposta mais ousada para o inferno, que tenta invadir as nossas casas e vem, como eu disse, dentro da nossa igreja. E vem dentro do ambiente da igreja, onde nós temos famílias que se apoiam, famílias e casais novos que se amam, mas ainda assim estamos perdendo pessoas e casamentos. Essa é uma resposta ousada em Cristo, não na minha força, não na minha inteligência. O amor que glorifica Cristo jamais acaba, mas aumenta mais e mais, se tornando indestrutível. Isso só a igreja pode dizer. Isso só a comunidade do pacto pode dizer. Isto só nós podemos dizer para os novos casais. Vocês não estão casando para uma aventura do que talvez não seja possível. Vocês estão casando para a glória de Deus, e esse casamento, sim, pode ser e deve ser indestrutível. Nós não precisamos ter medo de casar. Não precisamos ter medo de celebrar o casamento. Porque ele é assim que ele se apresenta
diz o verso 7, as muitas águas não poderiam apagar o amor. Nem os rios afogá-lo. Essa verdade repetida, ela é reforçada. Ela é um elemento, um instrumento gramático aqui da língua hebraica. Para poder dizer a segunda verdade, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O amor não é comprado. Não tem nada que substitui o amor, a compra, o presente, o desfrutar de alguma coisa. Esse amor em Deus, pleno, esse amor nos leva a desfrutar de um amor menor, não pleno, entre nós, mas que se torna maior, mais e mais, para a glória de Cristo, e que se torna indestrutível em Cristo, até o último dia da nossa vida. É isso que Paulo diz. Não pode, o texto está dizendo, não pode destruir o amor em Cristo Jesus. Que o mundo saiba disso, que existe uma comunidade de Cristo na terra, que se ama e que no laço matrimonial pode experimentar um amor que não acaba e que não é destruído. Para a glória do Senhor. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, vocês conhecem, no capítulo 13. O amor jamais acaba. Aqui ele diz, jamais será destruído. A construção das frases é muito forte. As muitas, não falou as águas. Ele não falou um pouco de água, ele falou as muitas. Muitas águas sobre o casamento, muita dor, muito sofrimento, muita luta, muito desafio de humildade, de perdão, de adequação. Muitas águas não poderão ou não poderiam apagar o amor por causa de Deus, por causa de Cristo. Nem os rios, pelo menos afogá-lo. Ele não diz nem matá-lo, apenas afogar. Ele diz, não pode. Não é isso que nós estamos ouvindo fora da igreja. E as nossas famílias precisam pensar nisso. Cristo mesmo vai dizer, João diz no capítulo 13 do seu evangelho, que Cristo amou a igreja, amou os seus discípulos até o fim. E assim nós devemos amar nossas esposas até o fim. Elas devem nos amar até o fim, como Ele amou a igreja e nos mandou amar. As Escrituras nos dizem, eu quero muita atenção para isto, porque depois desse ponto, imediatamente vamos fazer as aplicações, mas ainda de maneira prática, e isso mudou muita coisa na minha vida, em Tito, no capítulo 2, se referindo ao amor, e num contraponto do que o mundo coloca, Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2 da carta que ele escreveu a Tito, ele disse algo que me impactou a minha vida inteira, até hoje. Ele diz no capítulo 2, no verso de número 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao muito vinho, sejam mestras do bem. Ele havia dito dos homens no verso 2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé e sadios no amor. É isso que nós esperamos dos homens mais velhos. Que saibam amar de maneira sadia, mais e mais, do que na sua juventude até. E na constância. Então as mulheres devem ser semelhantemente sérias, não caluniadoras, palavra forte aqui, não escravizadas ao muito vinho. Mas o verso de número 4 acrescenta dizendo, a fim de instruírem as mais novas. Há duas coisas. E quais são elas, meus irmãos e irmãs? Elas vão instruir, significa dar os passos de maneira técnica,
faça isso, haja desta maneira, a instrução é isto. Não é só dizer, mas é até pegar na mão para fazer. Conversar sobre isso. Minha filha, você tem aprendido a amar, aqui diz, para a fim de instruir as mais jovens a amarem ao marido. O que foi contundente nesse texto para mim é que amor é algo que eu aprendo, não é algo que eu apenas sinto. Por isso ele pode crescer mais e mais, até ser indestrutível. Amor é algo que eu aprendo. Não tenho amado, não estou mais conseguindo amar. Então o que é que nós precisamos? Aprender a amar mais. Está dizendo amar o marido. O texto diz exatamente isso. Significa que, biblicamente, nós vamos dizer: a minha esposa me ama porque ela aprendeu a me amar. Não foi a toque assim. Ela me viu, me achou tal e me ama. Não, isso acaba, filho. Na primeira semana, isso já fica meio balançado, né? Mas, quando ela aprende, e as mais velhas têm que ensiná-las, então elas têm que ter aprendido também. O mundo decaído vai ouvir das mais velhas: se eu tivesse que escolher, eu não casava. Essa é maldito conselho. Se eu tivesse que escolher, eu ficava solteiro. Porque eu não me sentia amada, nunca conseguia amar o meu esposo, não sabe. Mas na igreja, as mais velhas sabem amar o marido, porque aprenderam. E elas ensinam as mais novas a amar. A nossa oração será nesse sentido, meus irmãos. Não quero fazer exegese profunda de nenhuma palavra mais. Eu quero apenas que nós, levados pelo Senhor, corramos para Cristo, para aprender o que nós precisamos aprender, para nos aprimorar naquilo que nós precisamos nos aprimorar. O livro de Cantares está dizendo no capítulo 8, verso 7, não podem apagar o amor, nem as muitas águas. Os rios não podem afogá-lo. E lá naquele verso ele está dizendo: o amor não é comprável. Essa dádiva de Deus, de honrar, de respeitar, de viver para a glória do Senhor, de mesmo vendo as dificuldades, as lutas, as fraquezas, as imperfeições, ainda assim suplantá-las para glorificar o Senhor. Nestas aplicações que eu quero fazer, primeiramente, são duas apenas. Eu quero destacar, finalmente, que nossa finitude, esse texto nos leva para a nossa finitude. Nossos pecados nos tornam incapazes de satisfazer plenamente os anseios um do outro. De maneira definitiva e plena. Portanto, querido irmão casado, querida irmã, esposa, não estranhe a sensação de que seu cônjuge não satisfaz plena e permanentemente. Não estranhe isso. O pecado não nos permite trazer essa satisfação plena. Isso o livro de Cantares nos ensina. Sempre haverá saudade da última satisfação e um desejo maior de satisfação, que vai nos levar para Deus, que vai nos levar para Cristo. Ninguém no mundo vai poder satisfazer o outro de maneira plena e permanente. Não existe essa relação. Contudo, nós temos as boas novas de que, como criaturas finitas, nós fomos criados para a eternidade. E então nós admitimos essa necessidade, corremos para Cristo, e estando ligado ao Criador, que nos fez e disse: não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora. E então, em Cristo Jesus, os nossos desejos são satisfeitos em grande medida aqui na terra. E é o suficiente para nós.
Só que eles precisam ser satisfeitos. O cônjuge atendendo, honrando, respeitando, cuidando, valorizando para a glória de Cristo, sendo atendido, honrado, respeitado e sendo cuidado para a glória de Cristo. Estão se satisfazendo, não de maneira plena, perfeita, entenda isso. Porque nós vamos conhecer a imperfeição do nosso cônjuge. O maior desafio de conhecermos os pecados do nosso cônjuge é exatamente por causa do nosso pecado. A maior dificuldade nos meus 32 anos, 3, de casamento, ao ver os pecados, com todo o respeito da minha esposa, o maior desafio não são os pecados dela, são os meus, que me impedem de lidar com os pecados dela. São os meus pecados que me tornam dificultoso, às vezes como se eu fosse incapaz de aguentar as falhas dela. Cristo, ao ver os pecados dos seus discípulos, da sua mãezinha, dos seus irmãos, ele cuidou dos pecados dele. Ao ver os pecados até daqueles que o detratavam de maneira violenta, ele cuidou deles. E a dificuldade nossa é essa, é saber cuidar ao ver o pecado, a falha no caso do esposo e das nossas esposas. Então o desafio é nós cuidarmos muito do nosso coração. Cuidarmos dela, elas cuidarem de nós, mas elas cuidarem muito do coração delas. Para não chegar em nenhum momento no engano de que nós não temos como viver juntos. Como não tem? Você é cristão, para a glória de Cristo. Cristo suplantou o pecado foi tratado em Cristo, o teu e o dela, e agora vocês não conseguem viver? Falta Cristo, centralizado aí. Busque aconselhamento. Viva para a glória dele, anseie a presença dele como a corça, anseie a presença do esposo, anseie o desfrutar da satisfação mútua, mas anseie a presença do Senhor. Diga para ela e para você mesmo, nós dois precisamos de Cristo. Precisamos do dia de oração na igreja, precisamos da nossa oração como casal, precisamos do nosso relacionamento doméstico de cuidado com os filhos, precisamos de Deus. Por último, o matrimônio que glorifica Cristo é uma dádiva abençoadora que nós desfrutamos de uma intimidade tal, dadivosa pela maravilhosa graça de Deus. Mas ele, em última análise, aponta para aquilo que eu preciso ter e vou desfrutar com Cristo. O casamento não é o último espaço. Quero viver aqui casado eternamente, porque aí já me basta. Não, ele vai me levar ao que nada nesse mundo pode me levar. Parceria, companheirismo, coisas muito maravilhosas. Mas ele aponta para aquilo que Cristo e somente Cristo pode me dar na comunhão plena. Aquilo que Pedro, sendo casado, subiu para um monte da transfiguração. Pedro, João e Tiago viram a glória de Cristo. O que eles presenciaram ali é como se eles tivessem morrido e experimentado a plenitude da presença de Cristo. Nós experimentamos a plenitude da presença de Cristo através dos ouvidos, da pregação. Haverá um dia que não terá mais pregação, que não haverá mais um culto de instrução. Às vezes, e muitas vezes, os cultos nos levam a alma para cima, nos enche, como encheu ali a presença do Senhor Deus, mas de maneira muito maior, na alma direta de Pedro. Teve pregação, não teve nada, foi a presença do Senhor que inundou o coração daquele homem casado, e ele sentiu algo pleno diante dos seus colegas. E ele disse, façamos aqui 3 tendas. Disse, cadê tua mulher, Pedro? Tu não vai buscar? Não é melhor? Ele disse que Deus, que eu experimentei aqui, é muito pleno, é o que vamos experimentar com ele.
é muito pleno. O que nós experimentamos em casa é inigualável e deve ser assim, um desfrute maravilhoso para a glória do Senhor, entre nós, os casados. Mas apenas aponta para Cristo. Não basta saber, irmãos, dessas coisas. Não basta ouvir estas coisas. É preciso nós termos e estarmos em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo, você ouviu a pregação, mas não vai desfrutar do que eu estou dizendo. Você precisa de Cristo. Você precisa, e nós precisamos, mas você precisa muito mais se você não tem Cristo aqui nesse lugar. Cristo é o marido perfeito, que ama e protege a sua amada, a igreja. E a igreja se sente amada e protegida por ele, como nossas mulheres têm sentido. Cristo é o Filho perfeito, que é a semelhança de nossas lindas, honradas e maravilhosas esposas, devem confiar no Pai. Cristo confiou plenamente como Filho, se entregou na mão de Deus, do Pai. E elas também devem ter essa confiança plena em nós, de amor, de proteção, mesmo com as falhas, com os pecados, mas de maneira santa elas devem suplantar isso, de maneira sábia, colocar diante de Deus e dos seus esposos, para que vivam para a glória do Senhor. Este livro, portanto, meus irmãos, nos levou a Cristo, nos leva a Cristo, para que vivamos para a glória dele em nossos casamentos, em nossas famílias. Espero que você baixe sua fronte hoje à noite e que você ore por você, por seu lar, por sua casa. Faça isso por alguns instantes. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus grande e temível, majestoso Deus, soberano Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de Moisés, Deus de Davi, dos profetas, mas, acima de tudo, Tu és o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem estamos unidos, Pai, de maneira plena e permanente, e, portanto, estamos unidos a Ti, Senhor. E ainda, Pai, podemos desfrutar aqui nessa vida, de maneira imperfeita, da graça da união marital, do matrimônio. Por isso, nos ajuda, Pai, dentro do que lemos, a ser retirado, a tirar do nosso coração todo o conceito não cristão, não bíblico, de família, de relacionamento, de amor. Ajuda-nos a entender o que a Tua palavra nos ensina sobre o amor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a desfrutarmos de maneira íntima, de maneira profunda, do relacionamento marital, para a glória do Teu nome. A pedirmos apoio, a clamarmos, a orarmos, a buscarmos ajuda, para que o Senhor Jesus seja glorificado no nosso lar. Protege-nos, Pai. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Não nos deixes cair em tentações. É a nossa humilde oração. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre, enquanto o nosso coração declara ansiosamente: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Nós teremos o pós-lúdio e depois, se tiver algum aviso, será dado aqui.